profunda insegurança. É possível que houvesse momentos em que um conseguisse garantir a liberdade, mas aqui você dependeria muito da vontade do outro. Se o outro tivesse vontade de fazer algo contra a gente, e ele poderia fazer, porque isso não seria proibido, a gente estaria num cenário de profunda insegurança. Então, a sociedade pactuou abrir mão de uma parte da liberdade. Vamos abrir mão de uma parte da nossa liberdade para garantir a parte que resta. Vou dar os anéis para não perder os dedos. Então vou abrir mão de uma parte da minha liberdade para que eu possa continuar com outra parcela dessa liberdade. Então eu concordo em abrir mão da liberdade de tomar o bem do outro. Eu concordo em abrir mão da liberdade de tirar a vida do outro. Concordo em abrir mão da liberdade de fazer um aborto. Concordo em abrir mão da liberdade de adotar práticas de corrupção, de sonegação fiscal. E aí, abro mão dessa liberdade para que a gente possa, abrindo mão dessa liberdade, dar margem a um outro valor, que é o valor da igualdade. Vejam, uma liberdade absoluta, ela vai colocar em risco a própria liberdade e fulmina a igualdade, porque passa a ser o mais forte que tem liberdade, o mais fraco não. Então, eu falo o seguinte: abro mão de uma parte da liberdade para que eu possa ter uma parcela de liberdade igual à do outro. E a gente começa a valorizar, além da liberdade, a igualdade. Igualdade, outro valor fundamental em um Estado democrático de direito. Todos iguais. Todos iguais. Meus amigos, vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil, como foi colônia de Portugal, o que valia aqui eram as leis portuguesas. Mesmo a legislação penal, depois que o Brasil se tornou um país independente, durante algum tempo a gente continuou aplicando a legislação portuguesa. E a legislação portuguesa, que durante muito tempo vigorou no Brasil, somente as mais antigas, estabeleciam penas diferentes de acordo com o status social da pessoa. Se você cometesse um determinado crime e fosse um fidalgo, você receberia algumas chibatadas. Se você não fosse da sociedade, um cavaleiro, você morreria, a pena era de morte. Se você tivesse determinado status, você ficava preso durante algum tempo, senão você era degradado para a África. Então a lei não estabelecia igualdade. Então você precisou, depois com as reformas, estabelecer, pelo menos no plano da lei, uma igualdade, que até hoje a gente não conseguiu alcançar no plano da aplicação da lei, mas pelo menos perante a lei todos iguais. Meus amigos, essa igualdade ela também precisa ter limite. Eu pergunto, seria bom uma igualdade absoluta? Será que seria bom? Todo mundo igualzinho, igualdade absoluta, será que seria bom? O problema é que se eu estabeleço uma igualdade absoluta eu passo a ter uma situação em que eu elimino a liberdade. Igualdade absoluta exigiria que todos agissem igual, falassem igual, se vestissem igual, pensassem igual. Eu acabo impondo um comportamento massificado. Tanto a liberdade quanto a igualdade são valores que não devem ser conservados ao extremo. E a gente deve valorizar a máxima aristotélica de que a virtude está no meio termo. Nós temos que equilibrar liberdade e igualdade, para que a gente possa falar em justiça
Eu, ao mesmo tempo, tenho que permitir que a pessoa seja livre e, ao mesmo tempo, dar um tratamento igualitário a todos. E eu não estou falando aqui apenas em justiça dos homens. Eu estou falando aqui também em justiça divina. A liberdade é um ponto essencial na justiça divina. E a doutrina espírita nos esclarece isso quando valoriza o livre-arbítrio. Nós somos livres para construir o nosso futuro. Nós somos livres para celebrarmos aqui, para praticarmos e adotarmos as condutas, fazermos as escolhas diante dos desafios da vida. A gente não é obrigado a nada. Nós somos livres. Podemos agir de uma forma ou de outra. A doutrina espírita acaba com a ideia de imposição e coloca nas nossas mãos a liberdade, o livre-arbítrio. Só que é uma liberdade de escolha e nós somos responsáveis por essa escolha. Então a gente acaba com a ideia de certo e de errado. A gente acaba com a ideia de que vou fazer uma coisa para receber um prêmio ou vou deixar de fazer para não ser punido. E a gente substitui essa ideia pela ideia de liberdade, falando assim: eu sou livre, posso fazer a escolha que eu quiser, mas eu tenho que saber que essa escolha tem consequências e eu sou responsável por isso. Se eu fiz uma escolha que vai trazer consequências ruins, eu vou assumir essas consequências ruins. Ora, então, como equilibrar liberdade e igualdade? Como equilibrar liberdade e igualdade? Kardec, em um texto fantástico que está em Obras Póstumas, chamado Liberdade, Igualdade e Fraternidade, fazendo menção à Revolução Francesa, ele vai nos dizer que esses dois valores tão importantes, que são a liberdade e a igualdade, eles vão ser equilibrados e ao mesmo tempo fomentados por um terceiro valor, que é a fraternidade. A fraternidade. Então, a fraternidade nos impulsiona para um bom tratamento da liberdade e da igualdade. A fraternidade nos impulsiona para o bom tratamento. Por quê? Porque a fraternidade, esse sentimento de enxergar o outro como irmão, como alguém que é igual e que merece a mesma liberdade que nós, faz com que a gente possa colocar em prática a orientação de Jesus de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Então, a fraternidade é um valor moral elevadíssimo. A fraternidade é um valor moral elevadíssimo. E que vai nos conduzir, portanto, essa mescla de liberdade, de igualdade e fraternidade, ela pode ser conduzida e resumida em uma palavra que se chama alteridade. A alteridade, com L, né? A alteridade, alter, de outro, é o sentimento que faz com que a gente respeite a igualdade, mas respeite a liberdade. Porque muitas vezes, quando a gente fala em liberdade, a gente pensa muito na nossa liberdade e pouco na liberdade do outro. Muitas vezes, quando a gente fala em igualdade, a gente diz que o outro tem o direito de ser igual a gente, querendo que o outro adote o mesmo padrão de comportamento que o nosso. E se esquece que a verdadeira igualdade é construída com liberdade. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo que hoje está mais fácil da gente falar sobre ele, mas alguns anos atrás era dificílimo falar sobre ele. Quando a gente fala em igualdade, a gente, na filosofia do direito, a gente observa dois tipos de demandas por igualdade. Uma igualdade social e uma igualdade de reconhecimento. Então a igualdade se desdobra
em igualdade social e igualdade de reconhecimento. A gente tem muito mais facilidade, ainda mais no movimento espírita, de falar em igualdade social. E no Brasil a gente tem um pouco essa visão de necessidade de promover a igualdade social. Porque, vejam, é algo que sou estranho, alguém ter tanto dinheiro e o outro não ter o que comer. A gente percebe nisso na situação de maior injustiça. Quando a gente trabalha, então, com a ideia de igualdade social, ela fica mais concreta, é mais fácil. Apesar de que, mesmo assim, às vezes, a gente fica cego para algumas situações. Por exemplo, imagine que um habitante de um outro planeta, um espírito que esteja acostumado, então, a uma sociedade mais igual, venha até a Terra nos visitar. E observe que existe uma pessoa que está ali com uma lancha que custa 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares. Tá? Essa pessoa encostou a sua lancha no carnaval no Rio de Janeiro aqui, saiu e uma noite com os seus pares ali, com os seus convidados, essa pessoa gastou 100 mil reais em uma noite festejando. Uma pessoa, tá? Voltou porque aquilo não fez a menor diferença no seu patrimônio. Não estou falando de ficção, não. Estou falando de realidade. Tá? Aí esse espírito observa aquela pessoa ali. Uma lancha de 30 milhões, gastou 100 mil reais em uma noite. E ao mesmo tempo, quando ele vai passando bem pertinho dessa pessoa, tem um morador de rua. Tem um morador de rua que teve que ir morar na rua porque não tinha mais sua casa, ou não tinha recursos para pagar passagem para voltar para a casa de sua família, que está ali morando na rua, que dependeu para se alimentar da sopa que foi distribuída naquela noite. E a gente olha para a situação, ele olha para a situação e ele vê: isso é um negócio absurdo, isso é uma injustiça extrema. Só que todo dia a gente passa por situações parecidas com essa e a gente naturaliza. A gente vai criando uma falta de sensibilidade para esse tipo de situação e a gente passa a nem enxergar mais injustiça, só quando a gente para e pensa no assunto. Mas a gente começa a incorporar alguns padrões que são na sociedade e encará-los como naturais. Será que não tem alguma coisa errada? Isso na justiça social, na igualdade social. Agora, quando a gente passa para a igualdade de reconhecimento, isso fica ainda pior. Na igualdade de reconhecimento, isso fica ainda pior. E o problema é que essa igualdade de reconhecimento nos traz desafios fortíssimos. Vou trazer agora um exemplo que está mais fácil e que no passado era difícil. Vamos imaginar que uma pessoa seja homoafetiva. Né? Então, uma pessoa é gay. Um gay. Ele tem direito de constituir uma família e de casar-se, manter uma união estável com alguém do mesmo sexo? Eu peço a vocês que respondam agora, mas que rapidamente pensem como seria a resposta de vocês 10 anos atrás. Não estou dizendo a resposta de vocês pessoalmente, não pode ser a resposta do próprio movimento espírita 10 anos atrás. Tá? Porque o movimento espírita é composto por nós, nosso pensamento. Meus amigos, a questão dos homoafetivos não tem absolutamente nada a ver com desigualdade social. O gay não é mais pobre ou mais rico. Tá? Então a luta de igualdade pelo movimento gay não é uma luta que envolve questão de justiça social, mas de justiça de reconhecimento. Falar, bom, eu sou homoafetivo
e que tem um projeto de vida, e o meu projeto de vida é ter ao meu lado a pessoa que eu amo e que é do mesmo sexo. E eu quero que esse projeto de vida seja reconhecido como um projeto de vida válido e que seja protegido pela sociedade, ou que pelo menos não seja proibido pela sociedade. Eu quero que o meu direito de casar seja igual ao direito de outra pessoa. Eu quero ter tanta liberdade de casar quanto o outro tem. O fato de eu querer casar com alguém do mesmo sexo, não pode ser algo que me retire esse direito, porque o meu projeto de vida é esse. Meus amigos, quando a gente fala em igualdade de reconhecimento, o grande problema é que reconhecer o direito que a maior parte das pessoas acha que tem é fácil. Como a maior parte da população é heteroafetiva, você falar que é possível que o casamento tem que ser entre pessoas de sexos opostos ou distintos é fácil, é moleza, é tranquilo. O problema está na minoria, que a minoria não consegue ter o seu direito reconhecido pela vontade majoritária, porque é a minoria. E aquilo soa estranho para a maioria, e a maioria impõe o seu ponto de vista, só que acaba anulando a liberdade daquela minoria. Eu não preciso gostar do gay, eu não preciso concordar com a homoafetividade. Isso é um outro problema, um problema que a gente deve resolver intimamente. Assim, romper o preconceito, tratar de forma igual, não ter... Isso é um problema íntimo. Mas o que diz, o que está relacionado com a legislação e com o direito é: ele é cidadão, indivíduo, e tem o mesmo direito do outro. Então, o homoafetivo tem o mesmo direito do heteroafetivo. Então, para o direito, eu não posso proibir essa pessoa de construir o seu projeto de vida, porque senão, em nome da igualdade, eu exagero na igualdade e acabo restringindo a liberdade a um ponto maior do que ela deveria ser restringida. Eu só posso restringir a liberdade dentro de um patamar em que ela seja necessária para a vida social. Mas isso vai variar no tempo e no espaço. Vocês querem ver uma coisa? A sociedade hoje já está mais aberta para as demandas dos homoafetivos. Eu já cansei de ouvir algumas colocações assim: ah, tá bom, já está na novela, já está em tudo quanto é lugar, quer saber uma coisa? Já estou até, deixa lá, estou respeitando agora os gays, deixa os gays lá, vou respeitar, fazer o quê? Né? Teve decisão do Supremo Tribunal Federal, já está assim, vou respeitar, gay eu respeito. Mas o negócio de bissexual, isso para mim é safadeza. Bissexual para mim isso é safadeza. Já cansei de ouvir isso. Tá? Aí a gente começa a ter sempre novos desafios. A ideia de compreender que homoafetividade, biafetividade, isso não está relacionado com simplesmente questões da sexualidade em si, mas do próprio sentimento, da própria... Não é uma opção, né? A homoafetividade, como a bi, não é uma opção. A pessoa não opta, não escolhe. A pessoa tem aquela característica. Então, a gente precisa começar a nos preocupar com o reconhecimento do indivíduo como alguém que merece a mesma consideração e o mesmo respeito. Um dos filósofos do direito que mais impactaram o debate atual da discussão, o debate jurídico atual, chama-se Ronald Dworkin, que desencarnou ano passado. Ronald Dworkin, se escreve D-W-O-K-R-K-I-N, Dworkin. Ele falava o seguinte: a chave para a gente ter esse padrão moral a ser acompanhado pelo direito é dizer que todos têm direito à mesma consideração e respeito.
todos têm direito à mesma consideração e respeito.